O candomblé foi banido pelo regime comunista em Cuba imediatamente, quando chegaram ao poder. Começaram banindo o candomblé, detendo os pais de santo, os dirigentes religiosos nossos, e jogando eles em campos de concentração. E vários deles foram executados em esses campos de concentração, porque se negaram, inclusive dentro dos campos, se negaram a abandonar a prática religiosa deles. Eram momentos, realmente momentos horrorosos, em que estavam os campos de concentração, eram miles de pessoas, miles e miles de pessoas jogadas nesses campos de concentração. Eram pessoas do candomblé, e logo as pessoas dos movimentos negros. Quando Fidel Castro tomou o poder em Cuba, havia algo entre 530 e 550 organizações negras independentes, que constituíam o que podíamos chamar um movimento negro ou movimento negro cubano. Todas essas organizações negras estavam defendendo a população negra contra esse racismo extraordinário que havia no país. Fidel Castro chegou e em 1961, no mês de junho, decretou a dissolução de todos esses movimentos que ele chamou de movimentos de racismo negro. Ele disse falou que não ia permitir o racismo negro em Cuba. Decretou a cor cubana, né? E aí ele decreta que a única cor que vai existir em Cuba é a cor cubana. E a cor cubana, qual era? A cor cubana é a cor do regime. Até hoje esse regime é branco, constituído por brancos espanhóis. Não por brancos de todas as etnias que existem em Cuba, não, brancos espanhóis. Então, essa é a cor que ele constituiu como a cor dominante de Cuba, do poder político. E claro, com outros, me insurgi contra isso. Me insurgi contra isso imediatamente. Apesar de ter a mesma visão naquela época, marxista e comunista, que eles tinham. Eu entrei dentro do comunismo, no marxismo, quando eu tinha 18 anos. Não foi a Revolução Cubana que me levou ao comunismo. Eu estava no exílio quando a Revolução Cubana toma o poder. Eu entrei no marxismo, no comunismo, fora. Estava nos Estados Unidos, exilado, com minha família, durante toda a Guerra Civil, que tumbou o governo, derrubou o governo de Batista, e eles chegam ao poder. Eu realmente, quando chega Fidel Castro ao poder, aplaudi, mas foi o momento de minha maior adesão, foi quando eles decretam que a revolução é socialista, que a revolução é comunista. A partir desse momento, eu que era comunista, que era marxista, voltei para Cuba para integrar para essa revolução e esse trabalho. Porque eu era marxista, era comunista, nunca pertencia a um partido comunista, porque sempre considerei que os partidos comunistas eram muito sectários. Que seja comunistas trotskistas ou stalinistas, que eram sectários. Então eu nunca integrei um partido comunista. E claro, o Partido Comunista Cubano nunca integrei. Então minha família é parte desse partido. Nunca nem quis. Porque a minha visão dos partidos comunistas é que são partidos sectários. E quando eles tomaram o poder em Cuba, começaram a acabar, a fuzilar. Eram execuções. E o fato do que aconteceu a semana passada nos demonstra que mesmo em um país de direito, um país onde há que respeitar, eles são capazes de montar esse tipo de violência. Imagine que eles não fariam se eles tivessem o poder político aqui no Brasil. E é isso que está de manifesto nessa obra, Pichón, que vai sair dentro de 6 meses. Não há maneira que eles possam impedir que saia essa obra. Eu acho que eles estão tentando também criar um fenômeno político para me descreditar como agente da CIA, agente do imperialismo, agente de Obama, coisas desse tipo, para tentar criar a confusão. Mas eles não podem criar a confusão aqui. São 15 anos que eu moro aqui, 15 anos que eu estou dentro do processo social deste país e sempre me manifestando do mesmo jeito.
Eu não tenho nem que falar do meu passado ao lado de Cheikh Anta Diop, Malcolm X, Aimé Césaire, Fela Kuti, todos esses grandes dirigentes que eram meus amigos, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Harold Cruz. Não tenho nem que falar disso. Isso é parte de um processo meu de adesão às ideias e de comunhão com as ideias que eles tinham e que defenderam até a morte. Mas isso é parte do meu passado, é algo normal. Então eu não tenho nem que me referir a isso. Eu me refiro unicamente à minha atuação aqui no Brasil, desde que eu coloquei os pés aqui com minha família, neste país, e que eu vivo muito discretamente, eu não me escondo nem nada, mas vivo muito discretamente. As autoridades cubanas, da embaixada cubana, dos serviços secretos cubanos, sabem perfeitamente onde eu estou, onde eu vivo. Eu não me escondo de ninguém. Não tenho medo de absolutamente ninguém. Não tenho medo do regime cubano, não tenho, e muito menos medo dos partidos comunistas, porque parece que há toda uma série deles. Nem chego mais a contar quantos partidos comunistas há aqui no Brasil. Eu nem sei fazer a diferença entre eles. Quando me falaram de o senhor Iassi, eu pensava que era o partido PC do Brasil, me falaram não, que era outro partido comunista. Então eu nem sei fazer a diferença, parece que é um monte deles, um monte de partidos trotskistas diferentes que estão fazendo-se a guerra entre si. Então imagine que esses grupos violentos tomassem o poder aqui nesse país. Seria outro período de ditadura militar sem os militares. E já eu passei por isso. Já eu vi isso em Cuba. Experimentei esse tipo de regime totalitário. Os gulags cubanos já experimentei. E eu conto isso na minha autobiografia. E eu acho que, efetivamente, além de espantá-los, porque esse livro saiu já há 3 anos atrás. Fez todo o Brasil esse livro. Tem em muitos lugares, está em universidades, está nos diferentes lugares. O movimento negro tem discutido ele, movimentos que não negros têm discutido ele. E é a primeira vez que, efetivamente, queriam levar essa discussão que já tem sido feita fora da universidade, para dentro da universidade. Então, eu acho que isso também está assustando. Então, há várias coisas que estão assustando esses grupos violentos. Porque são grupos que se impõem somente através da violência. Eles não discutem, eles xingam, eles acusam, eles mentem, eles publicam mentiras, eles utilizam a internet, as novas redes sociais para sujar as pessoas, ou tentar sujá-las. No meu caso, eu não acho que eles possam, porque a história uma história de vida, é impossível que eles possam sujá-la. O regime cubano não pode. O regime de Fidel Castro passou 3 décadas catalogando-me de agente da CIA, de agente do imperialismo. E não pode, em nenhuma maneira, fazer colar esse rótulo. Porque enquanto mais tentavam, mais se desacreditavam, porque as pessoas diziam, esse é um regime tão mentiroso, não sabíamos que o regime castrista era tão mentiroso e coloniador. Mas todos os regimes comunistas fazem isso. Há 2 coisas que os regimes comunistas marxistas fazem, de maneira sistemática: mentir, caluniar e executar. Hoje, para a União Soviética, se considera que mais de 20 milhões de pessoas foram executadas, jogadas em campos de concentração, jogadas em campos de execução, e milhões executadas. Não sabemos quantos desses 20 milhões foram executados. Regime chinês. Parece que a Revolução Cultural somente matou 8 milhões de pessoas. Sem falar de todas as outras repressões fora da Revolução Cultural que houve nesse país gigantesco. O Vietnã, a mesma coisa.
Coreia do Norte, você está diante de você, o regime de Coreia do Norte, matando até seus próprios dirigentes. Matam, há 6 meses mataram os número 2 foi executado sem nenhum processo, nada, e constantemente matando. O regime de Fidel Castro, milhares de pessoas têm sido executadas em Cuba nos 50 anos que eles tomaram o poder. Executados em secreto, sem nenhum tipo de tribunais, julgar as pessoas diante de tribunais, e aqueles que foram julgados de tribunais foi uma farsa, como o próprio general Ochoa, que comandou as forças cubanas em Angola. O próprio general cubano Ochoa, um dos generais mais respeitados e queridos pela população, eles executaram ele. Executaram ele como um cachorro. Numa coisa totalmente sórdida em torno a um tráfico de drogas que se sabia que o governo cubano tinha organizado o tráfico de drogas para poder retirar divisas estrangeiras. Então, as execuções é próprio desses regimes. Quando o marxismo se instalou em Etiópia, foram milhares e milhares de mortos que o Derg executou. O marxismo se instalou em Benin, com Querecu, milhares de mortos também. Em Angola, com o MPLA. Não estou falando nem da guerra que matou 3 milhões de pessoas. Estou falando das repressões internas, quando Nito Alves causou uma tentativa de toma do poder para corrigir a direção em que ia essa revolução. Os nitistas começaram primeiro matando os nitistas, 2, 3 mil pessoas, e logo parece que o banho de sangue atingiu mais de 80 mil pessoas. Isso é Angola. Então, por todas as partes onde os marxistas têm tomado o poder, eles caluniam os adversários e eles os matam. Então, isso fica bem claro na minha autobiografia, porque eu dou fatos. São fatos reais, concretos. Porque eu os vi, que eu vivi. Então, eu acho que isso os assusta. Que os assusta isso, por uma parte. A minha pessoa os assusta, porque eu não sou capaz de ser intimidado. Não posso ser intimidado nem pelo regime cubano. E eu não duvido que o regime cubano tenha suas capangas aqui no Brasil. Ele tem capangas em todas as partes. Mas, neste caso, não foram capangas a serviço do regime cubano que fizeram aquilo. Eu acho que estes são grupos violentos que estão incomodados cada vez mais com o rumo que está tomando o movimento negro neste país.